Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos iniciar o nosso culto, então? Farei uma oração, tá ok? Pai querido, queremos te agradecer e te louvar por esta manhã. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui para te adorar, para louvar teu santo nome. Receba nosso louvor, receba nossa adoração, Senhor. Que tudo que fazemos aqui é para o Senhor. Senhor, também nos ensina a tua palavra, que tudo aquilo que ouvirmos, possamos colocar em prática em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, sermos testemunhas fiéis do Senhor, por onde quer que nós andemos. Obrigada por tudo, a ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu vou ler Mateus 9, versículo 15. Esse versículo vai fazer parte do nosso estudo de hoje. E eu gostei muito desse versículo. Diz assim: podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então, nós estamos vivendo esses momentos, difíceis, onde precisamos cada vez buscar mais ao Senhor. Então, muito importante estarmos intercedendo e nos consagrando diante de Deus. Então, nesse momento, eu vou estar chamando o irmão Pedro e o irmão Armendes para estarem louvando ao Senhor. Paz em Cristo Jesus, irmãos. O volume? Eu deixo quase um pouquinho mais. Quase no finzinho, só volta um pouquinho. Nós vamos cantar o hino 190, que é referente ao nosso estudo. Veio Jesus a este mundo vil para buscar-te a ti. Foi rejeitado por gente hostil para salvar-te a ti. Glórias ali no céu deixou, ingratidão no mundo achou. Tudo ele fez porque te amou, para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. O teu castigo Jesus levou para salvar-te a ti. Tudo na cruz ele consumou para remir-te a ti. Quem dentre os homens compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que morreu para salvar-te a ti. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Oh, que alegria, que gozo e paz, ter salvação de Deus.
nova vida que satisfaz a alma que busca os céus, livre das culpas do pecar, longe da dor e do chorar, tenho certeza de gozar a redenção de Deus. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Glória, glória, vamos cantar nos céus. Agora vamos cantar o hino 195, irmãos. Pode. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considera esse amor. Vê Jesus que na cruz expirou. Vê, vê, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Sangue seu derramado Ele tem. Paga está nossa falta, não haja temor. Por olhar pecador, vida vem. Vê, vê, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Não há choro, remorso nem dor que consiga remir a qualquer pecador. Só o sangue do bom Redentor. Vê, vê, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele tudo por ti já sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor. Vê Jesus que por ti padeceu. Vê, vê, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida eterna eu te dou. Nunca perecerás, credo em Cristo Salvador. Segurança em Jesus gozarás. Vê, vê, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador. Ele diz: vida em mim acharás.
Então, irmãos, que gostoso, né? Em realmente adorar ao Senhor Jesus. E nessa manhã, nós vamos ver sobre a autoridade de Jesus. Então, o tema da lição é: o Filho do Homem tem autoridade. O primeiro texto que nós iremos ler, Mateus 8, de 1 até o 4. Diz assim: E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Primeira coisa que nós aprendemos neste texto, que quando o leproso chega até Jesus, ele não vai pedindo logo de cara o que ele quer. Ai, Senhor, eu quero ser curado. Não. Ele chega diante de Jesus e ele o adora. Primeira coisa que ele fez foi adorar a Jesus. Olha que exemplo maravilhoso. Então, muitas vezes a gente chega na nossa oração já pedindo as coisas para Deus. Não faz esse momento de adoração pelo que o Senhor é. Muitas pessoas seguem a Jesus pelo que Deus faz, não pelo que Ele é. Mas antes de Deus fazer alguma coisa, Ele é. Então, Ele é poderoso, Ele é o Deus presente, é o Deus Emanuel, é um Deus amigo, que está presente em todos os momentos, em todas as horas. E depois que ele o adora, que o leproso adora Jesus, ele diz algo maravilhoso. Ele diz assim: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Nesse momento, esse leproso, ele reconhece a autoridade de Jesus, ele sabe que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, e ele não chega colocando Jesus na parede, como muitos fazem por aí, muitos pregadores até fazem por aí. Mas ele chega diante de Jesus e ele fala: se quiseres, eu sei que o Senhor tem esse poder de me tornar limpo, o Senhor tem esse poder de me curar. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor tem esse poder para me curar. E o que a gente vê, escuta, infelizmente a gente escuta essas coisas, as pessoas falando assim: vou colocar Deus na parede, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me curar, o Senhor tem que me dar isso, o Senhor tem que aquilo. Não, o Senhor não tem nada. Nós somos servos e nada mais, somos servos do Senhor. E quem dá ordem é o Senhor Jesus, Ele tem autoridade. Eu não tenho autoridade, o irmão não tem autoridade, você não tem autoridade. Quem tem autoridade é o Senhor Jesus. E o leproso sabia disso. Então ele chega diante de Jesus e fala: se quiseres. E aí Jesus, então, ele estende a mão sobre aquele leproso, toca nele e diz: quero ser limpo. E aí o Senhor concede a cura, essa cura maravilhosa, não somente da alma, mas também da carne, do físico, da carne dele. E aí Jesus coloca umas recomendações para ele. Chega para o leproso e diz: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então Jesus disse assim para o leproso: não vai sair por aí dizendo: fui curado, fui curado. Não, você vai primeiro se apresentar ao sacerdote. Você vai lá diante do sacerdote, se apresenta, e se o sacerdote disser que você está limpo, aí sim, você vai me ofertar, você vai oferecer essa oferta, que vai servir de testemunho, mostrando que você foi curado. Então, isso aqui também traz uma lição maravilhosa para a gente. Porque mesmo Jesus tendo e sendo autoridade, Jesus, em momento algum, ele tira a autoridade dos médicos, e no momento ele tirou a autoridade do sacerdote. O sacerdote naquela época, ele servia como os médicos. Então, quem determinava se o leproso havia sido curado ou não, era o sacerdote. Então, ele que examinava todo o corpo do leproso. E, geralmente, quando as pessoas ficavam leprosas, elas não poderiam ficar vivendo na sociedade. Eles tinham que ser tirados da cidade.
era tirado e levado para fora da cidade e tinha um lugar onde ficavam os leprosos. Então, quando o sacerdote examinava o leproso e constatava a cura desse leproso, então ele falava, está limpo. E aí, então, aquela pessoa ia, ofertava, e através dessa oferta, que foi estipulado lá em Levítico, eu não vou ler porque é bem longo, mas depois os irmãos leem em casa com mais tempo, mas está em Levítico 14, de 1 a 32. Então, mostra que tinha uma oferta determinada por Moisés, que servia de testemunho. Então, isso nos traz uma lição importante, que quando a pessoa está orando para ser curada e pedindo a cura para Deus, e aí, às vezes alguém fala assim para ela, olha, eu orei por você e você foi curada. Então, em vez de ela ir primeiro fazer o exame, constatar a cura, ela sair contando testemunho por aí, que ela foi curada, que Deus operou, e às vezes não aconteceu a cura, e ela testemunhou algo que não foi verdadeiro na vida dela, e depois vai descobrir que parou de fazer tratamento, e às vezes chega até a óbito, porque não foi se apresentar ao médico, não foi fazer os exames para constatar aquele milagre. O milagre, ele finaliza a partir do momento que você recebe o diagnóstico da cura. Para ter esse diagnóstico, você precisa fazer o exame. E aí sim, o médico vai entregar o exame, ó, você foi curado. E aí sim, você pode sair testemunhando para as pessoas do milagre do Senhor Jesus. Antes disso, não. E Jesus, ele mostra a importância da autoridade dos médicos. Depois, a próxima lição vem em Mateus 8, de 5 a 13, que vai falar sobre um centurião. Quem que era o centurião? O centurião, ele era oficial do exército romano, que comandava 100 soldados. Então, ele tinha autoridade sobre esses soldados. E esse centurião, na Bíblia, vai mostrar que ele reconhece também a autoridade de Jesus. Mesmo ele sendo autoridade, porque o centurião naquela época tinha autoridade sobre os 100 soldados, ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele se coloca humilde, ele se coloca abaixo da autoridade do Senhor Jesus. E isso está no versículo 8 e 9, de Mateus 8. Então, versículos 8 e 9. Ele tinha um criado que estava doente, então ele chega para Jesus e fala assim. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Então, quando ele fala isso para Jesus, ele reconhece que ele não era digno de Jesus entrar na casa dele, e ele diz, assim como eu sou uma pessoa, sou apenas uma pessoa, e eu tenho essa autoridade sobre os meus soldados. Então, o Senhor é mais autoridade do que eu. Então, se o Senhor falar uma palavra, então o meu criado será curado. E aí Jesus ficou admirado com essa fé do centurião, e aí Jesus fala para ele, seja feito conforme a tua palavra. Então, quando ele chegou lá, na casa desse criado, o criado já estava curado. Em Mateus 8, de 14 a 17, a gente vai presenciar outro milagre de Jesus. Jesus, ele cura a sogra de Pedro. E essa cura, ela foi tão maravilhosa, tão completa, que na hora que a sogra de Pedro se levanta, ela serve a Jesus e serve a Pedro. Então ela começa a fazer as coisas lá, a gente fica imaginando, né? Dona de casa, tem os seus afazeres domésticos, então ela se levanta, prepara alguma coisa para eles comerem e vai e serve. E nesse mesmo dia, muitas pessoas foram libertas por Jesus. Houve libertação dos endemoniados, houve curas de doenças, de várias enfermidades. E aí aqui no texto de Mateus 8, do 14 ao 17, mostra que tudo isso estava acontecendo para que se cumprisse a profecia de Isaías. E essa profecia de Isaías, eu vou ler para os irmãos. Está em Isaías 53, versículo 4. Diz assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, quando estava aqui, ele precisava mostrar para as pessoas a sua autoridade e o seu poder. Fazia parte do ministério de Jesus. Então, eu não me lembro, em nenhum momento na Bíblia, que chega alguém enfermo e que Deus não cure. Todas as pessoas que se chegavam até Jesus, Jesus curava. Todas as pessoas que estavam escravizadas por Satanás, que chegavam diante de Jesus, Jesus libertava. Então, não havia uma pessoa sequer que Jesus não operasse milagres. Mas trazendo para os nossos dias de hoje. Os nossos dias de hoje, a gente pergunta, Jesus ainda faz milagres? Sim, Jesus ainda faz milagres. Só que a gente percebe que na Bíblia mesmo mostra que o mundo jaz no maligno. Então, a gente sabe que existem muitas enfermidades, como está tendo agora esse problema da pandemia, do Covid. Quantos cristãos morrendo por conta desse vírus. Então, aí a pessoa vai perguntar, mas Jesus não levou sobre ele toda a enfermidade? Ele levou. Só que a pessoa que encontrou Jesus, ela foi liberta da sua alma. Ela foi curada no seu interior. Ela tem agora uma vida eterna. Ela sabe que quando ela fechar os olhos aqui nesse mundo, ela vai abrir na eternidade. E quando ela abrir os seus olhos na eternidade, ali não haverá mais choro, ali não haverá mais enfermidade, ali não haverá mais tristeza. Só será glória e aleluia. Então, essa cura, ela é completa, não só para a terra, porque aqui o mundo jaz no maligno. Aqui ainda, cristãos morrerão. Porque a gente não vai, nem todo mundo vai ficar vivo aguardando a volta de Cristo. Algumas pessoas, quando Jesus voltar, estarão vivas, mas não serão todas. Então, a pior enfermidade é a enfermidade da alma. Jesus Cristo, então, ele nos libertou. Fomos salvos, curados da nossa alma. Vivemos nesse mundo hostil. E a Bíblia mostra que a morte será o último inimigo a ser aniquilado por Jesus Cristo. Jesus já venceu a morte, e a morte um dia será aniquilada. Não existirá mais morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, por enquanto, a morte não foi aniquilada ainda. Por isso que muitas pessoas que estão entre nós morrem. Porque ainda a morte, ela foi vencida por Cristo, mas ela não foi aniquilada. Mateus 8, do 18 a 22, esse texto eu vou ler. Toda a Bíblia é importante, né? Mas tem alguns versículos que nos chamam muita atenção. E aqui, no tema da minha Bíblia, está assim, como devemos seguir a Jesus. Então, eu vou ler do 18 ao 22. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, a raposa tem covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Nesse texto, observamos duas lições importantes. Uma delas é ter Jesus como primeiro em nossos corações e nossas vidas. Jesus quer ter primazia em nossa vida e nosso coração. Por isso que ele responde para esse escriba, dizendo para ele, segue-me e deixe aos mortos sepultar os seus mortos. Então, algumas pessoas dão desculpa. Eu não vou seguir Jesus agora não, porque eu tenho que fazer isso. Eu não vou fazer isso não, porque eu tenho que cuidar do meu pai, tenho que cuidar da minha mãe. Vou esperar eles morrerem, quando eles morrerem, aí eu vou seguir a Jesus. Não vou seguir agora não, porque ainda vou terminar meus estudos, ainda vou aproveitar um pouquinho do mundo. Aí depois que eu aproveitar bastante, que eu fizer bastante farra, aí eu vou seguir a Jesus. Então, essas pessoas que dizem isso, elas não querem ter Jesus como o primeiro em suas vidas. Elas demonstram pela sua fala e pelas suas atitudes que, na verdade, elas não querem Jesus. Porque Jesus não tem lugar e espaço na vida delas, porque elas acham que outras coisas são mais importantes, as outras coisas são melhores. Então, elas não reconhecem Jesus como autoridade, elas não querem
colocar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, para seguir a Jesus, precisa reconhecer a autoridade de Jesus. Para seguir a Jesus, precisa colocá-lo como centro da nossa vida, como Senhor. E não só meu Salvador. Eu sei que Jesus me salvou dos meus pecados, mas agora Ele precisa conduzir, Ele precisa dirigir a minha vida. Então, eu não vou dar desculpas. Quando o Senhor me chamar para fazer alguma coisa, eu não vou ficar, eu preciso isso primeiro, aquilo outro. Não, porque Jesus é autoridade. Jesus, Ele manda na minha vida. E não mais eu mando em mim. Porque eu morri. Morri para o mundo, morri para as minhas vontades. Agora eu vivo para Cristo. Outra lição é a renúncia. Quando ele chega e fala assim, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus mostrava bem claro que ele estava aqui para servir as pessoas. E ele não tinha esse momento de conforto, muitas vezes ele tinha que renunciar o descanso, renunciar o conforto, para poder atender às necessidades das pessoas. Então ele andava de casa em casa, ele andava por vários lugares ensinando a palavra de Deus. E quando a gente se coloca para servir ao Senhor, então a gente também precisa renunciar muitas das coisas. E uma das coisas que Deus pede a renúncia é a paixões da carne. Né? Às vezes as pessoas que acham que aproveitar a vida é aproveitar fazendo de tudo quanto é coisas erradas aí. Então elas não querem nem saber de renunciar nada disso. Por isso que elas falam, eu quero fazer isso primeiro, quando eu fiz aquilo, porque não quer renunciar. E seguir a Jesus requer colocá-lo em primeiro lugar e renunciar às suas vontades, às suas paixões, os seus desejos. Em Mateus 8, do 23 ao 27, continuamos aprendendo lições maravilhosas e essenciais para a nossa vida. Aqui a gente vai ver uma situação de tempestade, onde que os discípulos estavam no barco, e as tempestades, quando vinham, elas assustavam, porque aquelas ondas cobriam o barco. Só que o que os discípulos esqueceram aqui é que Jesus, ele tinha autoridade sobre todas as coisas. E Jesus estava no barco com eles. Jesus estava dormindo, mas Jesus não estava desapercebido. E eles, então, ficaram desesperados e achando que ia morrer, ficaram naquele desespero todo. E aí foi falar com Jesus, Jesus, vamos morrer. Tipo assim, que o Senhor não está vendo, o Senhor não está percebendo que nós vamos morrer. E aí Jesus fala para eles no versículo 26, por que temeis, homens de pequena fé? Então, eles não tiveram fé nesse momento da tempestade. Trazendo para a nossa vida. Às vezes passamos por esses turbilhões, por essas dificuldades, por perseguições, ou passamos por enfermidades, ou passamos por falta de algo, ou desemprego, devendo, com várias contas para pagar. E nesse momento a gente se esquece que na nossa vida, no nosso barco, está Jesus presente, Jesus está conosco. E se Jesus está conosco, não devemos temer a nada. Não devemos temer as dificuldades, as tempestades, os obstáculos da vida, porque Jesus, que é autoridade, Ele está presente. E Ele, apenas com uma palavra, Ele pode fazer com que tudo se aquete, com que tudo se resolva. E aí então, no versículo 26 ainda, mostra que Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e aí seguiu-se uma grande bonança. E os homens se maravilharam, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Este homem é Jesus. Tem autoridade sobre até a natureza, sobre todas as coisas. Então, que nós possamos lembrar, no tempo de tormenta, no tempo de dificuldades, possamos lembrar que Jesus está conosco no barco. Prosseguindo, em Mateus 8, do 28 ao 34, nós vamos ver sobre os endemoniados gadarenos. Esses homens, eles estavam endemoniados, e os demônios que estavam possuindo esses homens, eles eram muito violentos. Eles viviam perto ali dos sepulcros, e ninguém podia passar por lá, porque eles eram muito violentos. As pessoas tinham medo de passar por eles, que acontecesse alguma coisa com a vida delas. E aí Jesus se aproxima desses dois homens endemoniados,
E aí, os demônios que estão na vida desses homens dizem assim para Jesus, no versículo 29. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Quando os demônios perguntam isso para Jesus, nesse momento, os demônios também estão reconhecendo a autoridade de Jesus sobre a vida deles. Porque eles sabem que um dia eles serão lançados para sempre no inferno, onde tem um lago de enxofre, né? Será lançado lá para todo sempre. E eles sabem que vai chegar esse tempo. Só que eles ainda querendo questionar Jesus, mostrando assim, veio nos atormentar antes do tempo, ainda não é o tempo de nós sermos lançados no lago de enxofre. Não chegou o nosso tempo ainda. Mas, mesmo eles questionando, eles reconhecem Jesus como autoridade e eles pedem autorização para Jesus para sair da vida daqueles homens e se alojarem nos porcos, irem para os porcos. Eles pedem, eles perguntam se podem, porque eles sabem que Jesus tem autoridade até sobre a vida deles. E aí Jesus permite, então, que eles saiam do homem, aqueles homens são libertos por Jesus, e os demônios, então, vão para os porcos, só que os porcos não aguentam, porque olha só o que o inimigo faz na vida das pessoas. Né? Quando o inimigo está presente na vida da pessoa, quando ele toma toda a área da vida da pessoa, a ponto de a pessoa ficar endemoniada, então isso acaba com a pessoa fica num estado assim deplorável, como estavam esses homens. E aí, então, quando os demônios saem desses homens e vai para os porcos não aguentam a presença dos demônios. E eles se precipitam, se jogam no mar. Eles se matam, porque não aguentaram a presença dos demônios. E o povo ali da cidade dos Gadarenos, em vez de reconhecer a autoridade de Jesus, em vez de glorificarem a Jesus, de reconhecerem que aqueles homens foram libertos, nossa, que bom, Jesus esteve aqui, a gente tinha medo de passar perto desses homens, eles eram muito violentos, e Jesus esteve aqui e libertou esses homens, que maravilha, mas eles não fizeram isso, eles ficaram preocupados com a perca do lucro, eles teriam lucro com aqueles porcos, e agora acabou. Aqueles porcos todos se precipitaram, e aí? O lucro foi para o beleléu. Então eles ficaram preocupados, porque eles perderam o dinheiro, Jesus atrapalhou na vida financeira deles, para eles atrapalhou, e não reconheceram o milagre, não perceberam o milagre que Jesus operou na vida daqueles homens, não ficaram contentes pela libertação daquelas almas, mas eles se preocuparam somente com as coisas terrenas. E aí pediram para que Jesus saísse da cidade, saia daqui, a gente não quer o Senhor aqui não, o Senhor atrapalhou nossa vida financeira, o Senhor atrapalhou nossa vida, agora a gente não vai ter mais esse lucro, porque olha o que o Senhor fez uma coisa dessa. E muitas pessoas estão vivendo assim, preocupados com o que eu vou ganhar. Eu vou seguir a Jesus, mas o que eu vou ganhar com isso? Eu vou ganhar bênção? Eu vou ganhar uma casa? Eu vou ganhar muito dinheiro? Eu vou virar empresário? O que eu vou ganhar com isso? Mas Jesus deu o melhor presente, a melhor coisa que Jesus poderia dar, foi a nossa salvação. Porque nós já estávamos condenados para ir para o inferno. E Deus nos tira do lamaçal, do inferno, e nos transporta para o lugar de luz. Através de Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz por nós. Então isso é o mais importante do que todas as outras coisas. Agora a gente vai para o capítulo 9. Mateus 9, de 1 a 8. Onde a gente vai continuar vendo sobre a autoridade de Jesus, sobre o milagre que Jesus opera. E Mateus 9, de 1 a 8, vai mostrar sobre o paralítico de Cafarnaum. Então vamos ver, paralítico de Cafarnaum, a partir do versículo 1. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Quando Jesus se depara com o paralítico de Cafarnaum, ele vê a fé dos amigos desse paralítico. Então Deus contempla a fé dos homens que estavam levando esse enfermo até Jesus, sabendo que Jesus poderia curar. E aí, Jesus, o que ele vê primeiro é a necessidade da cura da alma.
Então Jesus se preocupa mais com a cura da alma do que com a cura do físico. Porque a cura do físico, quando nós chegarmos à eternidade, nós seremos curados. Mas aqui, antes de nós chegarmos na eternidade, precisamos ter a cura da nossa alma. Então Jesus chega para esse homem e fala: os teus pecados, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vá para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Então aqui mostra bem claro que Jesus tem autoridade para perdoar os pecados. Ninguém recebeu esse poder, só Jesus. Só Jesus tem esse poder de perdoar os pecados. Por isso que ele é o único caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Porque somente através de Jesus podemos ter os nossos pecados perdoados. Só através de Jesus podemos ter nossa vida lavada pelo sangue de Cristo. Podemos ser purificados e ter essa comunhão com Deus. Em Mateus 9, de 9 a 13, vai mostrar que Jesus chama Mateus para segui-lo. E o que me chama bastante atenção é que Mateus, quando ele ouve Jesus chamando, ele vai, levanta e segue. Ele não deu desculpa nenhuma. Eu preciso primeiro enterrar meus pais. Eu preciso fazer aquilo. Não, Mateus estava ali sentado, Jesus passa, chama Mateus, e Mateus, de bate-pronto, se levanta e começa a seguir. É assim que devemos ser também com relação a Jesus, seguir a Jesus por onde quer que andemos. E quando Jesus nos chamar para fazer a sua vontade, nós fazermos. E aí continua aqui, no 10. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Aqui, Jesus, em nenhum momento, ele senta na roda dos escarnecedores. Tem um texto na Bíblia que fala: não assente na roda dos escarnecedores. E aqui o que fica bem claro é que Jesus não chegou, não estava ali um grupo de escarnecedores ou de pessoas conversando sobre coisas erradas e tal, e Jesus chega, se aproxima e senta no meio deles. Não. Aqui é o contrário. Jesus estava sentado e aí os pecadores começaram a se aproximar e começaram a se sentar ao lado de Jesus. Então Jesus, ele atraía as pessoas até ele. Mas para fazer o quê? Para o bem, porque aqueles pecadores sabiam que Jesus tinha autoridade, tinha poder para perdoar os pecados deles, sabia que Jesus poderia curar a enfermidade do físico, mas principalmente da alma. Então essas pessoas eram atraídas por Jesus, queriam estar perto de Jesus, queriam sentir esse poder de Jesus. E por isso que vinha e se sentava ali perto dele. E eu fico pensando, será que a autoridade, Jesus também nos dá autoridade, como seus filhos, para proclamarmos a palavra do Senhor, espalharmos a mensagem do Evangelho, para orarmos por pessoas, às vezes até as pessoas serem curadas. Então Jesus também nos dá essa autoridade. E eu fico pensando, será que quando eu estou em algum lugar, as pessoas são atraídas pela minha presença, porque elas sentem o poder de Deus na minha vida? Eu fico pensando nisso, eu quero ser assim, eu quero ser como Jesus. Eu quero que as pessoas venham até mim para eu poder orar, que as pessoas venham até mim para eu poder ter uma palavra temperada com sal, palavra que edifica, palavra que levanta, palavra que anima. Será que eu tenho sido essa pessoa? Será que eu tenho me assemelhado a Jesus? Será que as pessoas querem estar perto de mim ou as pessoas querem fugir de mim? Ou eu sou aquela pessoa que fica só reclamando, pessimista, só tem palavras que levam a pessoa para baixo, palavras de opressão, palavras de reclamação, pessoas que reclamam. Aí as pessoas, em vez de chegar, elas querem correr. Com Jesus era diferente, elas queriam estar perto de Jesus, porque a alegria de Jesus emanava. A presença, o poder dele era algo tremendo, extraordinário. E eu tenho condições de ser como Jesus, de também mostrar esse poder de Jesus para as pessoas.
E os fariseus, que eram essas pessoas carrancudas, fechadas, eles chegaram e eles não viram com bons olhos a presença dessas pessoas perto de Jesus. Mas eles reclamaram. E os fariseus, no versículo 11, diz assim: os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, nós como cristãos, nós temos que ter esse olhar de misericórdia, de compaixão, olhar para o pecador e amar a pessoa. Claro que não vamos concordar com o pecado, com as coisas erradas, mas devemos amar como Jesus amou os pecadores, ter compaixão, misericórdia e espalhar essa mensagem de salvação. Devemos estar sensíveis às necessidades das pessoas que estão à nossa volta e fazer Cristo conhecido, de tal maneira que elas possam ser libertas, porque Jesus ele veio chamar os doentes. Devemos prestar atenção nessas pessoas que estão doentes, necessitadas, que precisam ouvir de Jesus. Devemos deixar o nosso preconceito de lado, porque às vezes a gente vê algumas pessoas que estão à margem da sociedade e muitas vezes queremos estar longe delas. Não queremos que às vezes elas entrem na igreja, que elas estejam perto de nós. Muitas pessoas que são discriminadas na sociedade e até os cristãos acabam tratando essas pessoas com discriminação. Mas Jesus veio chamar aí os doentes, essas pessoas que estão marginalizadas, essas pessoas que precisam ser libertas, precisam da presença do Senhor Jesus. Então elas precisam chegar até nós e nós podermos abençoar a vida delas, orando e falando de Jesus. Prosseguindo. Em Mateus 9, do 14 a 17, vamos ver o ensinamento sobre o jejum. E aí também perguntam, por que os seus discípulos não estão jejuando? Por que eles não fazem esse jejum? E aí Jesus responde para eles, no versículo 15 de Mateus 9, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então eu aprendo que o jejum, ele serve para os momentos tristes. Os discípulos estavam muito felizes, porque a presença de Jesus estava ali constantemente com eles. Jesus estava não só em espírito, mas ele estava em corpo também. Então eles viviam em festa com a presença do Senhor Jesus. E aí Jesus fala, quando ele fala que será tirado o esposo, é que Jesus sabia que ia chegar o momento que ele iria morrer. E nesse momento ele não estaria mais fisicamente aqui com os discípulos. Claro, Jesus também sabia que ele iria ressuscitar. E Jesus está presente em nossas vidas, em espírito. Ele está em nós, em nosso coração, a partir do momento que nós o aceitamos. Mas o jejum, ele não serve para a gente ganhar as coisas. Ah, eu quero um emprego, então eu vou jejuar. Ah, eu quero comprar uma casa, então eu vou jejuar. Ah, eu quero ser um proprietário, eu quero ser um empresário, então eu vou jejuar. Não, o jejum não é para isso. O jejum serve para quando o nosso coração está triste, a gente se alegrar na presença de Deus. E o jejum serve para nos aproximarmos mais de Deus, para nos consagrarmos mais. Então, no momento que eu me levanto de manhã, eu vou me abster de me alimentar, porque ali eu quero me alimentar somente da palavra de Deus. Eu quero estar na presença do Senhor. Não quero perder tempo em ficar cozinhando e fazendo as coisas, mas eu quero estar diante de Deus. Eu quero me consagrar mais. Eu quero mais o Senhor na minha vida. Então é para isso que serve o jejum, para a nossa consagração, para estarmos mais perto do Senhor Jesus. E aí no versículo 16 e 17 diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres, entorna-se o vinho,
e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aqui Jesus está combatendo o legalismo dos fariseus, dos saduceus, que queriam, com todo aquele seu ensinamento, impor aos homens, colocavam peso sobre os ombros dos homens, e queriam que os homens cumprissem toda a lei. E isso, então, era a tradição antiga, a tradição do Antigo Testamento. Quando Jesus chega, Jesus ele não vai abolir as coisas do Antigo Testamento, mas agora tudo se cumpre em Jesus. A nova lei, o novo pacto que Deus fez com o homem, a aliança que fez por meio de Jesus Cristo. Então agora, o novo não suporta mais as tradições antigas. O novo agora tem que ser tudo novo. A vida nova, tudo novo diante do Senhor Jesus. É uma vida nova, longe dessas tradições antigas. E é claro que quando nós nos tornamos cristãos, somos salvos e redimidos por Jesus, nós vamos andar em novidades de vida, nós vamos andar de acordo com a lei, não vamos estar fora da lei, mas agora não tem aquele peso de que eu tenho que cumprir isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, as coisas fluem, porque agora o Espírito Santo de Deus habita em nós e nós somos vasos novos. Então, o novo não suporta mais a tradição antiga. E muitas igrejas querem levar a tradição antiga. Começa a ficar ligado na tradição judaica. Começa a querer trazer o judaísmo para a igreja. Nós temos que prestar atenção e cuidar muito bem disso, porque o novo não suporta mais a tradição antiga. Como que você pega uma coisa antiga e quer colocar na igreja? Continuando, em Mateus 9, do 18 a 26, vai mostrar a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue e vai mostrar a filha de um chefe que é ressuscitada por Jesus. E interessante que quando Jesus ele vai para a casa desse chefe, ele já estava indo, então fala que é um chefe, não diz o nome desse homem. Então Jesus estava indo para a casa desse chefe para curar a filha dele, que segundo o homem estava morta, e ela estava morta mesmo, ela ficou enferma e morreu. E aí Jesus está indo, e no caminho que Jesus está fazendo para ir para a casa desse chefe, então essa mulher com esse fluxo de sangue, que já havia mais de 12 anos, que ela estava com esse fluxo de sangue, com essa hemorragia, então ela pensa assim, aí se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu vou ser curada, porque o poder de Jesus é tão grande, que só de eu tocar, eu serei curada. Olha a fé dessa mulher, ela teve uma fé muito grande no Senhor Jesus, ela reconhecendo a autoridade de Jesus, o poder de Jesus sobre a enfermidade, então ela toca, e aí Jesus sente que naquele momento sai virtude dele, sai poder, e aí Jesus chega para aquela mulher e fala, a tua fé te salvou, você foi curada. E depois disso, ele ainda continua o caminho dele até a casa desse chefe, e quando chega lá, tinha várias pessoas dizendo, ela morreu, e aí Jesus pede para que todas as pessoas saíssem do quarto da menina, e ele fala, ela não está morta, ela está dormindo. Aí as pessoas começaram a rir, porque as pessoas eram tão incrédulas, e começaram a zombar e começaram a rir de Jesus, e aí Jesus então pede para que as pessoas saiam, porque ele ia manifestar a glória, a cura, e não queria que aquelas pessoas incrédulas estivessem ali junto. Então ele pede para que todas saiam, e aí ele pega na mão da menina, e a menina levanta. Então ele ressuscita aquela menina. E quando então as pessoas que não creram nele vê o milagre, então ficam admiradas, né, com esse poder do Senhor Jesus. Em Mateus 9, do 27 ao 34, eu vou ler essa parte aqui. Mateus 9, do 27 ao 34. É a cura de 2 cegos e um mudo. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isso? Disseram eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram sua fama por toda aquela terra. E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel.
Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Então aqui a gente vê que para recebermos os milagres de Jesus, precisamos primeiramente crer no poder e na autoridade de Jesus. Porque quando chega esses homens cegos diante de Jesus, a primeira coisa que Jesus pergunta para eles é se eles creem. Se eles creem que Jesus poderia curá-los, se eles creem que Jesus tinha essa autoridade. Então a primeira coisa que Jesus pergunta é se vocês creem. E eles disseram, sim, nós cremos. E aí Jesus responde, então seja-vos feito segundo a vossa fé. Então nós percebemos que muitos milagres que Jesus opera é de acordo com a nossa fé. A fé que nós temos nele como Senhor, como Salvador, a autoridade que ele tem sobre as doenças, sobre as enfermidades. Sabemos que tudo tem que ser segundo a vontade de Deus também, não somente segundo o nosso querer e a nossa vontade, mas a vontade de Jesus também precisa acontecer. Só que às vezes as pessoas não recebem muitas bênçãos porque elas não creem, porque são incrédulas, porque duvidam. Ou porque nem pedem, mas o que é difícil. Mas a medicina já falou que isso é impossível. A medicina já falou que não dá. Então, eu não acredito. Então a pessoa perde a bênção do Senhor, porque não acreditou que Jesus tinha poder para curar, para fazer um milagre. Eu lembrei agora, não estava no meu script aqui, mas eu me lembrei de algo que eu creio que é bom ser compartilhado, porque edifica vidas. Então, nesse momento, eu lembrei da minha filha Esther. Ela nasceu com os pés tortos. Os pés delas eram tortos, e os irmãos que vieram, conheceram a Esther de pequenininha, viram os pés dela totalmente tortos. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu estava grávida, e aí chegou lá, pés tortos. Eu falei, meu Deus, minha filha não vai poder andar, Jesus, e agora? Aí eu fiquei numa tristeza. E aí eu comecei a pesquisar sobre o tratamento, sobre várias coisas. E aí quando eu comecei a levá-la para tratar, teve que começar a usar gesso de pequenininha, e a médica falava para mim, ela vai ter que operar. Ela vai ter que operar. A gente vai fazer esse tratamento com gesso, mas ela vai precisar passar pela cirurgia. E aí eu cheguei diante de Deus e falei, Senhor, eu não gostaria, Senhor, que a minha filha fosse operada. Eu já estudei sobre isso, Senhor, já pesquisei, eu já vi que operando não vai ficar bom, que operando os nervos dela podem ficar enfraquecidos e que ela não vai ter tanta firmeza na perna como ela tem. Eu percebia que ela tinha muita força na perninha, que mesmo aquele gesso, ela levantava o gesso e batia no móvel e balançava aquelas perninhas, tinha muita força nas pernas. E eu falei, Senhor, ela vai perder essa força, essa intensidade. E eu não quero também que ela receba anestesia geral, porque para fazer a cirurgia vai ter que receber anestesia geral, porque ela era muito pequenininha. E eu falei, Senhor, eu sei que a tua vontade é boa, perfeita, agradável. Eu sei que a tua vontade está sobre a minha vontade. Mas, Senhor, concede esse desejo do meu coração. Eu não gostaria que a minha filha fosse operada. Faz um milagre, Senhor. Cura ela sem cirurgia. E comecei a pedir. E comecei a trazer para a igreja e os irmãos orando comigo no mesmo propósito. Não, aí eles já falavam com certeza, não, ela não vai precisar da cirurgia. Em nome de Jesus, ela não vai precisar da cirurgia. E eu falava, eu creio, Senhor, eu creio. E aí, toda semana eu tinha que levar ela para pôr gesso, uma semana era para pôr gesso, outra semana era para fazer correção no gesso. E toda vez que eu tirava o gesso, eu fazia os exercícios na perna dela e ia clamando, Senhor, eu creio no teu poder, Senhor. Eu creio que a minha filha não vai precisar de cirurgia, Senhor, eu creio. E comecei a orar, e orava e clamava. E aí, continuei levando para a médica dizendo que tinha que fazer cirurgia, e falando, não, em nome de Jesus não vai precisar. E aí, eu pesquisando, percebi que tinha uma órtese, que não ia precisar mais usar aquele gesso, que tinha uma órtese. E eu cheguei para a médica e falei assim, olha, eu gostaria de que minha filha usasse essa órtese, porque usar o gesso até a fase de ela andar vai atrasar todo o desenvolvimento dela. Então não tem como usar essa órtese. Aí a médica já fechou o rosto, já fechou a cara, não gostou da minha intervenção e falou assim, mãe, você vai poder pagar? Porque é mais caro. Eu falei assim, eu faço o que for preciso, o sacrifício que precisar, se precisar ter que trabalhar mais, eu trabalho para conseguir essa órtese, eu vou atrás. Ela falou, então tá bom, se você quer, fez a receita, tá aqui, tó. E aí eu glorifiquei assim, obrigada, Senhora, a minha filha vai poder usar essa órtese, não vai precisar mais usar esse gesso, ela vai poder andar no tempo certo. Já saí de lá feliz, crendo. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha filha Esther começou a andar com um ano e 2 meses com a órtese.
Eu colocava meia antiderrapante sobre aquela órtese. Quando ela começou a andar com aquela órtese, eu comecei a glorificar o Senhor Jesus. Senhor Jesus, isso é um milagre. E eu chorava. Chorava, glorificava a Deus e chorando. Obrigada, Senhor, porque o Senhor operou um milagre, ela está andando. E aí aquela médica não deu muito uma importância mais, porque ela não gostou da minha intervenção. E aí comecei a orar, e Deus mostrou um médico cirurgião, um outro médico, que eu não tinha consciência. Comecei a levar nele. Quando ele olhou e viu como era o pé dela e como estava, ele falou assim, mas isso está bom demais? Isso está quase descartado a possibilidade da cirurgia. Eu falei, então está, em nome de Jesus, então está. E eu saí de lá com o coração transbordando. E aí ele falou assim, olha mãe, quando ela começar a andar, você volta aqui, que ela vai começar a usar a bota. E aí ela começou a andar com a órtese, eu voltei lá, começou a usar a bota e não precisou da cirurgia, para a glória do Senhor Jesus. Então Jesus ainda faz milagre, mas nós precisamos crer que Jesus pode operar esse milagre. E Jesus opera. Claro, segundo a vontade dele. No momento eu falei, Senhor, o Senhor tem que curar. Eu falava, Senhor, por favor, concede. Esse é o meu desejo. Senhor, mas seja feita a tua vontade, mas se o Senhor puder fazer isso, eu vou ficar muito feliz. E o Senhor concedeu segundo o pedido do nosso coração. E para encerrar, meus queridos irmãos, o último é Mateus 9, do 35 ao 38, que mostra sobre a seara e os ceifeiros. E diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Esse olhar de Jesus para o povo, esse olhar de amor é algo maravilhoso, é algo que nos toca, é algo que nos envolve. Jesus olhava para a multidão e tinha compaixão, e via que a multidão precisava da presença dele, precisava do poder dele. Porque via que eles estavam como ovelhas sem pastor, e eles precisavam ser pastoreados. E Jesus é esse bom pastor. E aí ele fala para os discípulos, olha, vocês têm uma missão. E a missão que vocês têm é de rogar, é de clamar, é de pedir que o Senhor mande ceifeiros para a sua seara, porque a seara é grande. O trabalho é muito grande. Então, irmãos, na obra do Senhor, não tem lugar para ficar sentado, para ficar de braços cruzados, não tem aposentadoria na obra do Senhor. Na obra do Senhor, está precisando de ceifeiros, pessoas que falem do amor do Senhor Jesus, pessoas que colham os frutos da pregação da palavra do Senhor. E ele fala, rogar então, para que Deus mande esses ceifeiros. Então, se você não pode ir, você pode rogar. Essa é a nossa missão como igreja, de rogar, Senhor, envia ceifeiros para a China. Senhor, envia ceifeiros para a África. Senhor, envia. E de repente se coloca diante do Senhor. Será que Deus também não está chamando você para ir? De repente Deus está chamando você para ir, para você ser esse ceifeiro também. Mas se você não pode ir, você pode clamar, você pode rogar. E você pode ser missionário onde você está. Na sua casa, no meio da sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança. Então nós temos essa grande missão como igreja. E eu acredito que se nós estamos aqui vivos ainda, é para que nós possamos proclamar e espalhar as boas novas do Senhor por onde quer que andemos. Ah, mas só que não está tendo como estar indo para a igreja. Então, irmãos, nós temos as tecnologias. Vamos fazer Jesus conhecido no WhatsApp. Vamos fazer Jesus conhecido no YouTube. Vamos fazer Jesus conhecido no Face. Vamos proclamar Jesus usando as ferramentas que nós temos. Mas o trabalho do Senhor não pode parar. Porque a volta de Cristo, eu creio, está próxima. E mais pessoas precisam ouvir do Evangelho. Principalmente as pessoas que estão na nossa família, que estão próximos de nós. Então peça ao Senhor. Como igreja, nós devemos pedir e clamar. Que Deus envie ceifeiros para a sua seara. Então que Deus abençoe os irmãos. Essa mensagem, acabei pregando, né? É um estudo, mas acabei pregando. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor. Vou chamar o irmão Pedro e o irmão Mendes para poder encerrar, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos.
irmãos, nós vamos cantar o hino 367 para encerrar o estudo. Tá em mim? Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela ei-lo sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu